Bom dia, irmãos, graça e paz. Que essa semana seja uma semana abençoada para todos nós. Amém. Nós vamos falar hoje sobre testemunho verdadeiro, né? O texto que nós vamos usar está em João, capítulo 1, verso 47, que diz assim: Eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Essa palavra dolo significa engano, significa dizer que uma pessoa não tem dolo, é dizer que essa pessoa não tem má fé, não é fraudulenta, não é enganosa e não é mentirosa. Muito bem. Queiramos ou não, irmãos, pessoas falam sobre nós e nós falamos sobre pessoas. Queiramos ou não, alguém falará bem de nós e alguém falará mal de nós. Não há como fugirmos dessa realidade. Evidentemente que nós não gostamos do que falam sobre nós no sentido negativo e gostamos quando ouvimos falar que alguém falou bem de nós. É natural nosso, é assim que a gente gosta, não é? E isso é muito normal. Mas nisso tudo, o que é de fato importante? O que de fato, irmãos, é importante é o que é que tudo esteja relacionado com a verdade. Porque no final só prevalece a verdade, né? E aqui já entendemos que há pessoas que se preocupam mais com o acessório do que com o conteúdo. Às vezes avistamos coisas tão lindas demais por fora, aquilo é muito bonito, apresentável por fora, e aquilo nos atrai, e por dentro pode ter veneno, pode ter uma coisa complicada por dentro. É possível que alguém coloque veneno num frasco ou numa lata de refrigerante. É possível que alguém atraído pelo acessório de um objeto se aproprie dele enquanto ele está contaminado. Quando em nome da beleza e em nome daquilo que nos atrai, vez por outra, em nome disso nós somos enganados, não é? Às vezes compramos uma coisa pela internet com uma apresentação bonita e quando chega não tem nada, absolutamente nada a ver com aquilo. Às vezes compramos pela propaganda bonita, propaganda boa, apresentável, e a gente compra, não é, veio lá da banda da China, e quando chega, eu já comprei um monte de camisas, número 5 quando chega aqui era número 2 número 3, né, perdi praticamente. Então também é possível que alguém ou alguma coisa seja objeto de rejeição por não ter uma boa apresentação, enquanto que o conteúdo pode ser muito bom. A determinadas coisas. Por exemplo, eu costumo dizer que o pé de goiaba é um pé muito feio por fora, mas a goiaba é uma delícia, né? Então veja bem, às vezes o importante não é o acessório, mas o conteúdo. Aquele ditado que diz que vê cara não vê coração é muito verdadeiro, né? Trata disso, dessas coisas assim, de pessoas que às vezes nos enganam pela aparência, nos enganam pela conversa, nos enganam pela palavra, nos enganam pela propaganda. Há um filme cujo título é Dormindo com o Inimigo. Acho que os irmãos alguns já viram este filme, onde trata-se de uma moça que se apaixonou por um psicopata e não sabia. Depois de casado, agora vivia a vida sendo espancada, ameaçada todo dia. Era um terror e ela teve que fugir e fingir a sua própria morte para começar uma nova vida. Muito bem. Porém, irmãos, o que importa sobre o que dizem de nós é que seja verdadeiro. E o que importa é que a gente fale das pessoas é que também seja verdadeiro. Nós estamos aqui, o texto que nós lemos fala sobre Felipe e Natanael, né, e sobre Jesus. Felipe avistou Natanael e disse para ele: olha, Natanael, nós encontramos o Messias, nós encontramos aquele que viria para nos salvar, Jesus de Nazaré. Quando Felipe disse isso, Natanael disse: venha, e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele questionou Jesus de Nazaré, mas por que Jesus de Nazaré? Quando que o Antigo Testamento diz que ele nasceria em Belém. Então Natanael era um camarada precavido, que conhecia as coisas, e ele questionou. Aí Felipe disse: venha e vê. E quando Natanael chega perto de Jesus, ele diz: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Ou seja, e ele pergunta a Jesus de onde Jesus o conhecia. E Jesus disse que antes de Filipe o ter chamado, ele já tinha visto ele debaixo da figueira.
Natanael confessa agora que Jesus é mestre, Jesus é Messias, Jesus é o rei. Ele diz: tu és o filho de Deus, aí ele diz: Rabi, não é mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Meus irmãos, olha só, somos por vezes apanhados de surpresa pela opinião alheia externada em público, né? Uma frase apenas dita de improviso, mas que pode influenciar o conceito que fazem de nós. Alguém pode tirar de uma conversa que a gente tem uma frase de um contexto e criar um pretexto com isso e dar uma informação errada sobre nós, né? E isso nos pega de surpresa, isso vai nos abater moralmente e deixa a gente numa situação meio complicada, né? E pode deixar a gente com impressão desfavorável diante de outras pessoas que ouvirem esse comentário desta pessoa. E por maior que sejam os nossos esforços, essa opinião vai ficar difícil de você ser tirada, arrancada sobre você. É verdade que nós somos todos imperfeitos, mas é mais comum deixarmos transparecer apenas as nossas boas qualidades, e se um deslize de nossa parte for trazido a público, será realmente desgostoso para nós. Por isso, nos esforçamos para nos conduzirmos pelo caminho certo e honesto. Isso deve ser o correto, que seja lícito e aceitável. A despeito, porém, trava-se uma luta em nossa consciência e em nosso coração, não é? Isso diante das vezes de coisas que a gente escuta sobre nós e às vezes não diz respeito, verdadeiro respeito sobre nós. A despeito, porém, disso tudo, não é? A nossa consciência e o nosso coração trabalham nisso tudo ou sofrem com tudo isso. Isso, como é que se diz, como a gente pode falar? A despeito, porém, disso tudo, a gente vê isso acontecendo na vida de muita gente, na vida de pessoas, né? Até você vai ver Davi tendo problemas dessa qualidade, Salomão, Isaías, o apóstolo Paulo, que em certa ocasião exclamou gemendo: miserável homem que eu sou. Nós temos, todos nós temos um lado esquerdo, onde as coisas não são muito claras. Quando ouvimos palavras elogiosas ao nosso caráter, ao nosso trato para com os outros, bem sabemos que essas pessoas às vezes estão sendo generosas demais, elas aumentam os nossos conceitos, ela nos define às vezes num padrão muito alto que nós não temos, né, para conosco. E isso às vezes, irmão, agrada o nosso ego. E aí entra uma palmadinha ali nas costas e umas expressões de parabéns do outro lado. Nós repassamos ou repesamos os nossos méritos e não os temos de manter nos termos, vamos dizer assim, de manter as nossas amizades do desconhecimento dos nossos méritos, e não os vemos tão grandes assim, né? Porque de fato as pessoas exageram e às vezes nós exageramos também. Lamentamos por vezes termos de manter as nossas amizades no desconhecimento de nossos conflitos íntimos. Nossos fóruns de doutrina fogem ao esperado e ao prescrito e carecem a cada instante de um novo nascimento, de um renovo, de uma, por assim dizer, de uma recalchutagem, ou melhor, de uma renovação. Embora os nossos esforços não conseguimos a perfeição desejada. Natanael, porém, não precisava temer. Ele quando foi levado por Filipe a Jesus, né, ele não sentiu, ele era um camarada muito sério, muito honesto, então ele não sentiu necessidade de esconder nada do seu caráter. Ele não precisou fugir ou fingir perfeição. Ele não empregou palavras desonestas, ele foi apenas sincero. Né? E ele foi e foi assim que ele foi até o encontro do Senhor Jesus, né? E o que acontece? Ele pôde ouvir da boca de Jesus, diante de todo mundo, um conceito, um testemunho acerca dele. E esse testemunho vinha da própria boca do Senhor Jesus, do Rei dos Reis, do Rabino, do Salvador do mundo, e que isso daí deve ter sido uma glória para Natanael. Agora, Natanael não era um falso testemunho, ele não gostava de falso testemunho, ele não gostava de dizer dele o que ele não era, ele não era um bajulador, não é? Ele não vivia de maneira superficial,
mas ele tinha uma afirmação muito forte diante dos seus olhos, e ele estava diante agora de Jesus, cujo olhar é como chama de fogo, que conhece tudo. E aí Jesus chega e diz: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Oxalá, irmão, nós todos pudéssemos ouvir do Senhor Jesus a mesma coisa a nosso respeito. Já imaginou Jesus dizendo assim sobre nós para alguém? Disse: esse daí é sincero, esse daí é honesto, esse não gosta de mentir, esse é verdadeiro, esse daí não tem artimanha, esse meu filho aí, ele não se preocupa muito com a imagem dele, ao ponto de ser verdadeiro, de ser honesto, mas tem uma preocupação com ele, é de ser honesto, de ser verdadeiro, não quer errar. Isso era a qualidade de Natanael, e Jesus reconhecia isso. E Jesus falou isso para todo mundo. Aqui fica, irmão, algumas lições para nós. Eu tirei 5 lições bem rápidas. A primeira: nós temos que ser, irmão, verdadeiros, não precisamos ter dolo, andar com artimanha, falando mentiras ou querendo se dar bem de qualquer forma. Por quê? Porque Deus nos conhece antes de qualquer pessoa. Antes de nossa mãe, nosso pai, nossa família, nossos amigos e nossos inimigos, Deus nos conhece. Segunda coisa: temos que ser verdadeiros, honestos, sinceros, né? Sempre, porque, agora entenda, apesar disso, veio a segunda lição, que é, mesmo sendo assim, verdadeiro, honesto, sempre teremos pessoas que irão enfatizar mais nossos defeitos do que nossas virtudes, né? Mais do que isso vai depender do amor que essas pessoas terão para conosco, ou de até onde essa pessoa é uma pessoa amorosa ou uma pessoa odiosa. Uma pessoa amorosa, irmão, sempre colhe dos seus semelhantes as melhores virtudes. Uma pessoa ressentida, magoada, ela sempre tira o mais ruim das pessoas. Terceiro: o que vale mesmo, irmão, é o que Jesus diz sobre nós. O que vale mesmo é a opinião de Deus sobre nós. Não vale tanto o que as pessoas dizem, então preste bem atenção. Não leve muito a sério o que as pessoas dizem sobre você, nem que seja elogiando ou nem que seja lhe detratando. Porque no final das contas, o que vale é o que Deus sabe de você. E o importante não é tanto o que as pessoas dizem sobre você, mas o que Deus diz sobre você. Quarto: sejamos pessoas, irmãos, sem dolo, né? Por isso que vale a pena a gente viver uma vida verdadeira, sem farsa, sem máscara, né? Aí vale a pena a nossa vida ser uma vida sem segredos, um livro aberto, né? E para a gente ser assim, a gente tem que ser verdadeiro, a gente tem que amar, fugir da mentira e viver no temor de Deus. Quinto e último: pessoas assim, irmãos, o que é que nós aprendemos? São apresentadas por Deus. Há 3 tipos de pessoas conhecidas no mundo: aquelas que se apresentam, aquelas que são apresentadas pelas pessoas e aquelas que são apresentadas por Deus. E aqui está o que é mais importante: há pessoas que se apresentam de maneira exagerada, faz questão de mostrar suas virtudes, não é? E às vezes esconde seus defeitos. São poucas as pessoas que são capazes de dizer ao mesmo tempo suas virtudes e seus defeitos. Então, quem, irmão, não está disposto a mostrar suas virtudes, deveria estar disposto também a mostrar seus defeitos, porque senão fica uma versão enganosa, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso. É melhor a gente deixar Deus nos apresentar, porque Ele nos apresenta como nós somos. Portanto, diante disso, a gente tem que ter cuidado com o que a gente é, com o que a gente faz, não é? Muito bem. Então, os últimos, entendam isso: dessas pessoas que tentam se apresentar, das que são apresentadas e as que Deus apresenta, essas últimas são as mais excelentes. Essas são as que estão envolvidas na obra de Deus, nas coisas de Deus, que colocam Deus em primeiro lugar, as coisas de Deus em primeiro lugar. Estes são os que, irmão, vivem uma vida sem dolo, sem disfarce, se esforçando para não fazer nada errado. Vive uma vida pautada pela verdade. De modo, irmão, que não se preocupe, meu irmão, tanto com os que dizem, com tudo que dizem de negativo sobre sua pessoa. Se preocupe com o que Jesus diz e pode dizer a seu respeito. Porque o testemunho de Jesus é 100% correto. O testemunho que eu posso dar de mim, por causa das minhas falhas, da minha fraqueza, as minhas falhas de memória, ou mesmo pela tendência contaminada da minha mente, eu posso aumentar ou diminuir. O que as pessoas dizem sobre nós nunca vai, de fato, fazer parte da realidade, porque as pessoas não nos conhecem completamente. Agora, o que Deus diz de nós é 100% correto.
E é sobre isso que nós temos que viver, se preocupando. O que Deus diria de mim lá no meu trabalho, lá na minha escola, a minha família, a minha igreja. Que Deus nos ajude, irmão. Que Deus nos abençoe. Porque a gente possa viver sempre de uma maneira em que Deus possa, de fato, nos elogiar. Amém.